Pessoal, boa noite, né? Alguns aí estão chegando. Alex, tudo bem, meu querido? Bem-vindo. Deixa eu ver quem eu não consegui ver aqui. Andréia e Adenilson, que bom que vocês estão aqui. Coisa boa. Júnia Flor, você chegou. O pastor Tony está entrando aqui. Vamos. Boa noite, amigo. Ô, amigo, você está aí, né? Desculpa, é porque eu estou em duas câmeras aqui, eu não consigo enxergar tudo. Foi mal. Eu cheguei um pouco atrasado, perdão, mas estamos aqui, graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos começar então. Meu pastor Tony, bem-vindo. Olá, irmãos. A gente vai dar início e aproveitar o tempo para te ouvir. Meus irmãos, boa noite para vocês. Alguns irmãos aqui a gente não teve muito contato no último encontro, que a gente fez encontros menores, né? Grupos menores, para a gente poder ter um tempo maior de conversa, de relacionamento, e foram momentos muito preciosos, né? Os encontros que nós fizemos, os encontros pequenos aqui. E hoje nós estamos fazendo nosso terceiro encontro online, e vai ser o último desse ano, né? Como a gente vem conversando com vocês, nosso maior desejo é fazer esse encontro presencial. Nós o faríamos em abril desse ano, mas não tivemos a oportunidade por causa da pandemia. Então a gente acabou que a gente teve essa ideia de fazer de maneira online desde julho, né, que foi o primeiro que nós fizemos. E aí a gente vai encerrar esse tempo online. E eu gostaria muito que vocês orassem para que ano que vem a gente possa ter esse tempo presencialmente, né? Nada melhor do que nos encontrarmos, do que estarmos juntos, conversarmos, termos pequenos grupos para dialogarmos, dividirmos as cargas, né? Eu queria só relembrar o propósito desses nossos encontros com vocês, para que a gente possa estar dentro dessa mesma visão, né? Nosso desejo é fortalecer o vínculo. A gente tem falado muito que ninguém ande sozinho, né? Que ninguém fique só. A gente crê que, como a Bíblia diz, suportar uns aos outros, né? Queremos dividir cargas, repartir cargas, socorrer uns aos outros e abençoar uns aos outros. Então, Deus já vem gerando esse desejo desse encontro desde 2016 no nosso coração, né? Eu, Felipe, Tony, o pastor Paulo, nós estamos orando já desde então, e esse ano Deus veio repartindo isso e concretizando esse tempo, né? E aí a gente começou online, mas com o desejo de ano que vem estarmos juntos nesse propósito. Mas então queremos fortalecer vínculos, fortalecer a amizade. Sabemos que não dá para andar sozinhos, principalmente nós como líderes, a gente não pode andar sozinho, né? Precisamos ser cuidados, além de cuidar, a gente precisa ser cuidado. E o que a gente quer fortalecer com esses encontros é esse propósito, da gente formar amigos, né? Irmãos de diferentes lugares que se conhecem, que vão formar uma aliança, vão caminhar junto, vão fortalecer o coração, vão ser cuidados e vamos caminhar aí para que o reino de Deus cresça em cada região, em cada localidade que nós estamos. A gente crê muito, né, em termos da aliança. A gente tem, no primeiro encontro, nós falamos sobre a aliança, a proposta da aliança, um comprometimento, um povo aliançado, uma igreja aliançada, e é o nosso desejo, né? Então, eu queria ler apenas um texto aqui para a gente começar com vocês, que é um texto que tem marcado esses nossos encontros, esse tempo que a gente tem vivido, que é Efésios capítulo 4, verso do 1 ao 3. Se você está com a sua Bíblia aí, você abre comigo, senão só me ouça mesmo, por favor. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma coisa interessante que Paulo fala com a igreja é: esforcem para preservar o vínculo, né?
E o que nós estamos orando e desejando com os nossos encontros é que isso aqui se torne um esforço para que a gente preserve o vínculo, né? Nós já nos conhecemos há alguns anos, alguns aqui mais recentes, e a proposta desse encontro é para que a gente persevere nesse vínculo da unidade da igreja, algo que a gente já tem clamado há 10 anos, né? Então, irmãos, sem muitas delongas, eu quero antes só pedir a vocês, se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer do nosso tempo aqui, nosso chat aí está disponível, né, o bate-papo, para você escrever, que aí fica mais fácil para a gente poder depois conduzir as perguntas dentro daquilo que a gente está conversando aqui, e no final a gente responde tudo que vocês precisarem. Quero convidar aqui meu pastor Tony Felício. Quero apresentar para vocês que não o conhecem ainda, né? Tony é meu pastor, né? Tem tido muita paciência e graça. E a gente tem recebido muito suporte, né, através da vida dele. Aquilo que a gente sempre fala com vocês aqui, a gente acredita que não é bom andar sozinho, que a gente precisa ser cuidado e pastoreado também, né? Todo pastor, todo líder precisa ser cuidado, pastoreado, para que a gente possa conseguir caminhar aí nesse propósito da fé, para que o reino de Deus cresça. Então, eu pedi a ele para falar conosco hoje, né, nesse último encontro que vamos ter desse ano, para a gente finalizar aqui esse tempo e a gente receber daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Quero antes também agradecer pela vida do Felipe, o Mário e o pastor Paulo, porque a gente tem uma aliança para trabalhar nesse propósito, né? Eu me lembro que em 2016 nós estávamos em São Paulo, eu e o Felipe, e Deus começou a falar sobre isso aqui com a gente. A gente chegou, falei com o Mário, falamos com o pastor Paulo, e o negócio começou a ser gerado em oração. E esse ano de 2020, começamos a colocar mais em prática, né? Então, nós queremos que essa aliança cresça, esses relacionamentos cresçam. Por isso, nós estamos orando para que o ano que vem a gente possa ter esse tempo de maneira presencial, com pastores, líderes, obreiros, as esposas, para a gente tem tanto para poder sentar, né? A gente sente tanta falta disso, sentar, abrir o coração, pedir, olha, ora por mim, preciso de oração. E a gente quer fortalecer isso. Tony, por favor, ligue seu áudio e compartilhe conosco que Deus tem gerado aí. Olá, meus irmãos, tudo bem? Conseguem me ouvir bem assim, nesse tom? Tudo ótimo aqui. Eu estou precisando deixar o ventilador ligado aqui, porque o calor está grande hoje. Está atrapalhando, não? O áudio? Não. Tranquilo? Joia. Que alegria ver vocês. Alguns rostos bem conhecidos, outros nem tanto. Mas que alegria ver vocês. Eu olho para vocês e tenho vontade de comer pastel de angu. Não sei por quê. Deve ser por causa do Felipe. Hein, Felipe? Pastel de angu, aquela... Como é o nome daquela... Aquele bolo que tem queijo dentro? Como é o nome daquilo, Jesus? Broa de fubá com queijo, amigo. Broa de fubá com Broa queijo. de fubá. Meu Deus do céu. Na verdade, vocês estão achando que eu sou meio guloso, mas não é, porque eu gosto da comunhão. Então, quando a gente se reúne ao redor da mesa, a comunhão fica gostosa. Mas o Senhor há de permitir que a gente se encontre novamente. Muito bom vê-los, meus irmãos. Que alegria, que honra poder participar desse tempo com vocês. Pastor Paulo, 2 Paulos, né? Deus abençoe vocês, é uma alegria vê-los. E aí, Xará, sua esposa, tudo bem com vocês? Jana e Tony, muito bom. Emerson está acordado, Emerson? Eu estou sentindo que você está assim, um cara que cuidou muito de uma criança hoje, está assim meio vencido. Hein? Tá tudo bem aí, né? Não tem áudio, meu amigo, não tem áudio. Graças a Deus, tá tudo jóia. Tá tudo jóia?
Tá tudo jóia. Na verdade, ele tá lá embaixo com a minha sogra lá, tava dormindo, mas tá tudo bem aqui. Que bom, meu irmão. Que bom ver vocês. Graças a Deus. Bom vê-la, Júnia. Graças a Deus. Neils ainda espera a sua visita aqui, viu, Júnia? Você e Karina estão devendo. Podia aproveitar Amém. e vir as três juntas. Júnia, Karina e Jana. E já conhece o café da minha esposa. Café e outras cositas más, viu? Bastante. Hoje aqui em casa tinha muqueca de peixe com vatapá. Só para você ter ideia assim do nível. Tá bom? E para dar alguma esperança aí para o estímulo para vocês. Amados pastores, que eu não conheço ainda presencialmente, que o Senhor abençoe vocês e que essa seja uma noite onde Jesus fale conosco. Eu posso fazer uma oração, pastor Rafael? Então tá bom. Jesus, nós juntamos aqui na expectativa de ouvir um pouco mais a tua voz. Aquela tua voz que vem quando meditamos na palavra e que gera na gente a fé que nos move para o eterno. Fica à vontade entre nós nessa noite, por favor, Jesus. E que o Senhor nos aproxime um pouco mais uns dos outros. Que o Senhor nos aproxime um pouco mais do teu propósito para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, eu quero repartir com vocês um pouco sobre a nossa unidade e os relacionamentos no corpo de Cristo. Mas eu gostaria de dividir essa palavra em duas partes. Eu quero primeiro apresentar o fundamento para essa unidade e depois conversar com vocês sobre dois aspectos práticos dessa unidade. Para a gente entender o fundamento da unidade, eu quero conversar um pouco sobre um tema que alguns de vocês já me ouviram falar, que é sobre o mistério de Deus. A unidade, ela é algo impossível se não existir um fator unificador, né? Então, toda a divisão ela acontece porque cada um escolhe alguma coisa para se apegar e tornar aquilo o motivo de seu ministério, de sua caminhada, o motivo até de sua vida. Então, se cada um escolhe um motivo diferente, então é impossível a unidade. Mas Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, Deus estabeleceu um ponto unificador. Deus estabeleceu uma razão para a gente andar junto. E essa razão, ela é suficiente para a gente andar junto. Ela é poderosa e ela tem um poder em si mesma de aglutinar, de juntar. E para a gente entender esta razão, que é o fator que gera unidade, a gente vai precisar visitar um pouquinho a Escritura para meditar no mistério de Deus. Vamos a Efésios, capítulo... Vamos visitar alguns textos aí de Efésios. Eu quero visitar alguns versículos que falam especificamente do mistério de Deus. Eu não vou falar na ordem que os textos estão na carta. Eu quero falar numa ordem didática aqui para a gente entender aonde eu quero chegar com essa conversa. Primeiro vamos a Efésios capítulo 3, versículos 4 a 6. Diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Eu vou ler os 4 textos, depois eu vou voltar explicando o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Agora vamos a Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27 diz assim:
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora volta para Efésios. Se eu estou indo muito rápido, você me perdoa, que eu já organizei os textos aqui para ser rápido mesmo. Efésios 1, 9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E por último, passa umas páginas, no capítulo 5 de Efésios, verso 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Bom, os 4 textos que nós lemos, 3 de Efésios, 1 de Colossenses, eu quero que você preste atenção na palavra-chave mistério. Os 4 textos vão mostrar para a gente aspectos de um mistério. Bom, o mistério é alguma coisa que estava escondida, ou que está escondida. No caso desse mistério, é alguma coisa que estava escondida, mas agora foi revelada. E quando a gente lê esses textos, a gente entende o que é esse mistério que nos foi revelado. Primeiro aspecto, que está no capítulo 3, versículos 4 a 6, fala da obra de Deus de fazer gentios e judeus participantes de um mesmo propósito. E Paulo diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Em outro tempo, esse mistério não estava revelado, mas foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas desta nova aliança, porque o mistério é o mistério de Cristo. É alguma coisa que não podia acontecer se Cristo não viesse em carne e cumprisse todo o seu propósito aqui na terra. Esse mistério acontece em Cristo, é mostrado em Cristo e acontece em Cristo. E o primeiro aspecto dele é que tanto gentios como judeus convertidos são colocados dentro de Jesus Cristo. Então, Deus só pode realizar alguma coisa na vida de alguém quando esta pessoa está colocada dentro da pessoa de Jesus Cristo. Então, essa percepção do mistério de Paulo é poderosa porque ele não está falando que Deus estabeleceu uma religião poderosa na terra e quem faz parte dela é salvo. Não está dizendo que Deus estabeleceu uma denominação poderosa na terra e quem faz parte dela está salvo. Não está dizendo também que Deus estabeleceu um conjunto de doutrinas e quem crê nas doutrinas igualmente está salvo. Neste momento, o que Paulo está dizendo é que tanto gentios como judeus, pessoas de todas as nações e etnias da terra, se colocados em Cristo, se tornam participantes da promessa que é o próprio Cristo Salvador através do Evangelho que Jesus apresentou. Então, que fique muito forte no nosso coração de que esse mistério revelado é que todo o propósito de Deus se cumpre na pessoa de Jesus Cristo e através da pessoa de Jesus Cristo. Então, põe aí, se você quiser escrever, se você está escrevendo e está sintetizando, você põe aí que o primeiro aspecto do mistério é todas as pessoas dentro de Jesus Cristo. Se não está em Cristo, está fora de Cristo, está fora do propósito de Deus, está fora do céu, está fora de tudo que Deus planejou para o homem. Bom, o segundo aspecto do mistério, que nós lemos em Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora não é somente as pessoas estarem dentro de Jesus, mas é Jesus estar dentro das pessoas. Todo o propósito de Deus, desde sempre, não foi habitar em templos feitos por mãos humanas, não foi visitar o homem de vez em quando. Todo o propósito de Deus foi um cotidiano, foi uma rotina maravilhosa, foi um
uma constante presença de Deus no meio dos homens. A gente tem vislumbres disso no Antigo Testamento. Para mim, um vislumbre bem precoce dessa realidade de relacionamento permanente é quando Deus visitava Adão na viração do dia. E Deus conversava, e Deus compartilhava, e eles andavam juntos ali. Depois Deus estabelece o tabernáculo, que era um templo andante. Era um templo que andava junto com o povo, que era armado e desarmado, para acompanhar o acampamento do povo. Isso, para mim, claramente apresenta uma vontade de Deus de estar perto o tempo inteiro. Não um Deus que deseja estar perto de vez em quando, um Deus que deseja visitar de vez em quando, ainda que na tradição evangélica a gente diga que nós vamos à casa do Senhor no domingo para encontrar Deus. Infelizmente, isso não é uma verdade na Nova Aliança. Infelizmente, que ainda se pensa isso. Felizmente, que isso não é uma verdade da Nova Aliança, porque agora na Nova Aliança nós temos acesso a Deus e Deus acesso a nós o tempo inteiro. Essa é a realidade que está revelada nesse aspecto do mistério. Cristo em vós. Nós estamos dentro de Cristo e Cristo está dentro da gente. Nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus e Jesus, habitando dentro da gente, realiza em nós a vontade do Pai. Então, novamente, o mistério vai mostrando que Cristo é a grande realização de Deus. E Cristo é quem faz o plano de Deus todo ser executado e dar certo e se completar no final de todas as coisas. Agora, voltando lá no versículo 9 e 10 do capítulo 1, que na verdade é o primeiro momento na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo apresenta o mistério, ele diz assim, lendo de novo: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, desvendando-nos, né? Então já não está mais oculto, já não precisa mais ser alguma coisa escondida, mas de fato é algo que a gente só compreende por revelação de Deus. Eu ouso dizer que esta é uma revelação que falta em grande parte da igreja. Grande parte dos pastores ainda carece desta revelação que nós estamos conversando aqui na expectativa de que o Pai nos dê esta revelação de tudo o que significa esse mistério revelado, né? Mas vamos lá. Em Efésios 1, 9 e 10 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Aqui tem a explicação desse aspecto do mistério, que é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aqui o aspecto do mistério é o seguinte: tudo convergir para Jesus. A palavra tornar a congregar em Cristo, essa expressão tornar a congregar em Cristo, é uma palavrinha só no original, que é a palavrinha anakephalei osastai. Essa palavrinha é muito poderosa, porque essa palavra ela era usada quando o exército era dissipado por causa de uma guerra e o general era morto, esse exército era dissipado. Quando esse exército tinha um novo general, esse novo general reunia o exército novamente. Então, anakephalei osastai significa tornar a reunir em torno de um líder. Kephalé vem, a tradução literal seria cabeça. Então, tornar a congregar em torno de uma cabeça todas as coisas. Esse é o aspecto do mistério que está dito aí nesse versículo. Que coisa maravilhosa é que Deus, ele planejou, então, ter um centro unificador. Todas as coisas se desarmonizaram, se desorganizaram, saíram do plano original de Deus. Quando Adão pecou, todas as coisas que estavam ligadas ao governo de Adão, a necessidade que Adão tinha de prover,
de proteger e de dominar, de exercer domínio no sentido de exercer governo sobre a terra. Tudo que Deus colocou nas mãos de Adão sofreram as consequências da rebelião de Adão. Então nós vemos uma desordem na natureza e nós vemos uma desordem em tudo que envolve o ser humano. Então existe uma desordem na criação e a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, de certa forma, está sofrendo as consequências da rebelião da humanidade. E tudo que o homem tem a ver com o homem também está afetado por essa desorganização produzida pela rebelião de Adão. Então, a gente pode dizer que todas as atividades humanas estão afetadas e também pode dizer que todos os relacionamentos humanos estão afetados. Por isso que existe tanto problema em tudo que o homem toca. Existe problema na administração da saúde, na administração dos transportes, na administração da assistência aos pobres, na administração política. Existe problema em tudo o que o homem desenvolve. Você vai encontrar alguma corrupção, alguma desordem, alguma degeneração, porque tudo que o homem toca recebe a influência da sua natureza caída e corrompida. Deus, então, na sua soberania, decidiu que ia pôr em ordem todas as coisas, mas não mais a partir de um homem qualquer, mas a partir dele mesmo feito homem. Por isso, Jesus precisou vir em carne. Jesus precisou vir em carne, ser Deus encarnado, para que pudesse retomar para Deus o controle sobre todas as coisas e reorganizar tudo de acordo com a vontade suprema do Pai. Nós começamos a ver isso acontecer na primeira vinda de Jesus e nós vamos ver isso se completar na segunda vinda de Jesus, quando definitivamente ele vai fazer todas as coisas nos céus e na terra entrarem numa ordem perfeita de acordo com a mente de Deus, aquilo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Agora, entre a primeira e a segunda vinda, Deus tem um povo. E esse povo, ele se torna o povo de Deus na terra, para que a partir desse povo, a vontade de Deus seja conhecida e mais pessoas conheçam a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que as pessoas venham para Cristo, de maneira que Cristo esteja dentro das pessoas, as pessoas estejam dentro de Cristo e tudo na vida dessas pessoas passe a convergir para Cristo, passe a se voltar para Cristo, de maneira que Cristo vai pondo ordem na vida dessas pessoas e Cristo vai governando essa nação na terra, que é a igreja de Jesus Cristo. E quando ele vai governando esta nação na terra, ele vai demonstrando às nações como é o que ele pensa, como é a maneira dele realizar. Travou aí para vocês, irmãos? Ou só para mim aqui? Travou aí, Mário, Jana? Tá travado. Travou, sim. Travou. Vou esperar aqui para ver. Enquanto o Tony reajusta lá, irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, coloca no... A gente tem um chat aí que está aberto, tá? Para a gente conversar. Deixa eu tentar comunicar aqui. Só um minutinho. Ele já foi aceito novamente, deve estar aparecendo aí. Beleza. Olá, irmãos. Voltou. Houve uma queda de energia aqui. Faltou luz. Vocês estão me Só ouvindo? estamos te ouvindo, Tony. Nós estamos te vendo.
Não estão me vendo? Não. Só te ouvindo. Aí, ó. Agora? Agora sim. Eu vou ficar aqui no celular até que o meu computador ligue novamente, tá bom? Beleza. Porque já caiu energia 3 vezes nesse minutinho aí que eu saí, então vai que acaba de novo, eu vou ficar mantendo o celular aqui. Até que ponto vocês ouviram, Rafa? Me ajuda? Então, você estava recapitulando aí de todos dentro de Deus, Cristo dentro de nós e todos, tudo convergindo para Cristo. Ok. Mas eu já estava falando também que Deus tem um povo na Terra, né? Sim. Que serve para demonstrar a vontade dele até que Jesus volte, né? E esse povo é a igreja dele, né? Eu costumo dizer que a igreja de Jesus é formada de judeus e gentios convertidos, porque Deus colocou todos em um mesmo lugar. E esse povo é uma demonstração da vontade de Deus na terra. Oferece uma demonstração viva de como Deus quer que as coisas se tornem quando Jesus cumprir plenamente na segunda vinda o propósito dele aqui. Então, meus amados, a razão para o propósito de Deus se cumprir, o motivo de todas as coisas se realizarem, não são as coisas que nós fazemos, é aquilo que o próprio Deus faz em Cristo. Entretanto, Deus resolveu fazer junto conosco, Deus nos incluiu na realização do seu propósito. E para deixar claro essa coisa de que Deus nos incluiu, dá uma olhadinha comigo aí no capítulo 1 de Efésios, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, fica claro no verso 22. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Fica claro aí que Deus está nos incluindo na realização do propósito dele, junto com Jesus, na condição de corpo de Cristo. A cabeça é absoluta, ela tem todo o poder, todo o governo, toda a autoridade, é dele que emana a vontade, é dele que emana o comando e é dele que vem o poder para a realização de tudo. Mas ele nos insere. Então, a maneira como nós vivemos aqui é uma maneira que anuncia o reino de Deus ou uma maneira que afasta as pessoas do reino de Deus. Bom, deixa isso aí um pouquinho para mais tarde, mas eu quero agora ir para o último texto que eu citei aí, que fala do mistério que está em capítulo 5 de Efésios. Vamos lá? Bom, capítulo 5 de Efésios é normalmente um texto utilizado para casamentos, né? Mas eu defendo muito de que esse texto, tá vendo, faltou energia, mas eu tô aqui, tá? E eu vou continuar falando aqui pelo celular para, de novo. Estamos então, vocês ouvindo. não, mas acreditem que eu tô aqui falando com vocês, tá bom? Lê aí, por favor, alguém que eu não estou enxergando a Bíblia mais. Efésios, capítulo 5. 5. Pode Efésios ser a 5. partir do versículo 29. Pode ler. Cadê? O príncipe vai ler aqui. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja. Até o final, querido. Até o final do capítulo. Do qual nós todos somos membros. Por esta razão, um homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isso é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer, o homem deve amar sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o seu marido. Agora a luz acabou.
Eu tô aqui, é que eu fui botar uma vela. Eu consegui enxergar. Gente, não tá parecendo que a gente está na época da perseguição já? Olha só. Pregando as escondidas, as escuras e com vela. Que delícia. Vamos lá. Estão me ouvindo, né? Beleza. Quando a gente lê, então, Efésios, esse Efésios capítulo 5, o que é que fica mais forte em relação ao mistério? É essa junção entre Cristo e a igreja, comparada com um casamento em que os que se juntam se tornam um só. Vocês acreditam que marido e mulher, quando se juntam, se tornam um só, sim ou não? Eu acho interessante porque alguns ficam até parecidos, não é? Ficam até parecidos fisicamente. Mas, de fato, está escrito que os dois se tornam uma só carne. Tudo bem pensar nisso em relação a marido e mulher. Só um minutinho. Espera aí que a minha filha está me salvando com mais uma vela aqui, porque... Opa, melhorou, não foi? Obrigado, filha. Melhorou bastante. Vocês estão vendo direitinho, né? Bom, então, pensar nisso em relação a marido e mulher, que a gente se torna parecido, que a gente passa a ter, a morar junto, conversar bastante, parece uma coisa bem figurativa e até aceitável. Mas pensar que igreja e Cristo se tornam um só. Quando o texto diz aí, grande, no verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, o versículo anterior que explica esse versículo é: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, é evidente aqui no texto que o texto não está falando somente de marido e mulher, mas está falando de Jesus e da igreja, porque é isso o assunto o tempo inteiro. E o clímax dessa união vai ser nas bodas do Cordeiro, quando, meus amados irmãos, alegrem-se comigo, de alguma maneira, nós vamos ser um só com o nosso Deus. E só ele para explicar isso, porque eu acho que essa parte do mistério realmente carece de uma revelação que a nossa mente humana não alcança. O fato é que o fundamento para a gente viver em unidade é que todo o pensamento de Deus a respeito do ser humano, todo o propósito de Deus a respeito do ser humano, parte da Trindade para voltar à Trindade. Parte de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e como Jesus diz em João 17, que eles sejam um, assim como nós sejam um, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. A comparação que Jesus usa o tempo inteiro é ele, o Pai e o Espírito. Porque no fim de todas as coisas, nós estaremos unidos ao nosso Deus e seremos um só com ele. É isso que a bodas do Cordeiro vai produzir. Vai produzir uma unidade impressionantemente perfeita entre nós e Deus por meio de Cristo. E essa unidade é alguma coisa que de fato não tem a ver com a gente, porque só Deus pode produzir isto. E todo o meio de Deus para fazer isto está na pessoa de Jesus. Então, ele envia Jesus, ele coloca Jesus dentro de todas as pessoas, ele coloca todas as pessoas dentro, pessoas convertidas, por favor, né? Todos os convertidos dentro de Jesus, ele coloca Jesus dentro de todos os convertidos, para que Jesus ponha tudo em ordem na vida dessas pessoas. E aí essas pessoas se tornem parecidas com ele e passem a viver em torno dele. De maneira que as pessoas agora têm os relacionamentos dirigidos por ele, todas as suas atividades dirigidas por ele, todos os seus pensamentos e sentimentos dirigidos por ele. E aí, essas pessoas, vivendo em função de Cristo, atraem outros para fazerem parte desse propósito. Agora eu pergunto aos irmãos, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então, de certa forma, a nossa performance nesse mundo como igreja anuncia para as pessoas
o que vai acontecer no fim de tudo. Jesus, inclusive, fala a respeito dos discípulos e para os discípulos, dizendo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o mundo, para conhecer a Deus, tem que olhar para duas pessoas. Olhar para Jesus e olhar para a igreja. Então, se o mundo olha para Jesus e olha para a igreja, e o mundo vê a mesma coisa, então isso gera fé nas pessoas. Mas que absurdo é o mundo olhar para Jesus e ver nele misericórdia, olhar para a igreja e ver na gente o oposto de misericórdia. Legalismo, por exemplo. Impaciência com as pessoas. Aí o mundo olha para Jesus e vê santidade, mas olha para a igreja e vê impureza. O mundo olha para Jesus e vê alegria, mas olha para a igreja e vê tristeza. Então isso não produz aquilo que Deus espera que produza, que Deus quer que a gente produza. Porque a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, sendo como a de Jesus, anuncia Jesus para as pessoas. Então, agora eu quero partir para a segunda parte da palavra, que é o seguinte: se esse mistério é verdadeiro, e é porque nós o vimos na Escritura, como deve ser a nossa maneira de viver como igreja em função desse mistério? De que maneira, já que a coisa depende tanto dessa unidade de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, de que maneira a gente deve viver para anunciar Cristo às pessoas? Bom, primeiro eu vou começar dizendo como que a gente não deve viver. O propósito de Deus, então, não é em torno de uma religião. Não é uma religião que vai demonstrar às pessoas quem é o nosso Deus e qual a vontade dele. O propósito de Deus também não pode ser revelado através de uma denominação. Mas algumas denominações entendem que elas têm a verdade que liberta como uma propriedade delas, ou elas descobriram alguma revelação arquipolimútil da Mega Blaster, diferente de todas as outras, e isso é suficiente. Então, essa denominação vive sozinha, ela não se relaciona mais com outras partes da igreja, porque ela descobriu e ela está tendo sucesso. Mas isso fere o propósito eterno de Deus. Porque se uma denominação tem o que atrai as pessoas para Deus, significa que foi alguma coisa que os homens criaram. Porque se alguma coisa atrai para Deus que não é Cristo, então não é para Deus que está atraindo. E se é Cristo que está atraindo as pessoas, então essa igreja procura unidade. Porque veja bem o meu raciocínio para ver se você me entende. Se eu me relaciono apenas com aqueles que eu considero iguais a mim, todo o tudo o mais a respeito de Cristo que eu não tenho e os iguais a mim não têm, está separado de mim, está longe de mim. E se está longe de mim, eu não estou experimentando a plenitude de Cristo. Então vamos dar um exemplo. Pastor Paulo lá de Nova Lima, Rafael lá de Belo Horizonte, com certeza têm recebido de Deus coisas diferentes. Quando se juntam, conseguem compartilhar aquilo que recebem de Deus. Tem percepções de Cristo, tem experiências com Jesus, tem uma história com Ele. Então, quando eles se juntam e passam a compartilhar, nesta comunhão, a revelação de Cristo se amplia. Mas se Rafael resolve andar sozinho e Paulo resolve andar sozinho, então os dois ficam com partes de Cristo, mas nunca experimentarão a plenitude de Cristo. Então, se nós acreditamos que a realização do propósito de Deus depende de Cristo e da igreja, então depende de que a igreja se torne alguém que vive em torno de Cristo para mostrar Cristo às pessoas, o nosso próximo passo é buscar as partes de Cristo com as quais nós não nos relacionamos ainda. Porque se tem alguém que Deus está colocando perto de mim, que Deus quer que eu ande junto, e eu me nego a andar, então, na verdade, eu não estou rejeitando aquela pessoa, mas eu estou rejeitando uma parte de Cristo. Ora,
Se a igreja é corpo de Cristo, como nós lemos em Efésios 1, significa que a igreja é parte de Cristo. Se Jesus é o cabeça da igreja, significa que Jesus está intimamente, intrinsecamente ligado à igreja. Então, todas as minhas ações contra a igreja são ações contra Cristo. Eu queria que você ouvisse isso, porque isso é uma bomba. E só dá para aceitar isso se tiver um coração quebrantado. Se Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é corpo de Cristo, tudo que eu faço contra a igreja, eu faço contra Cristo. E tudo que eu faço a favor da igreja, eu faço a favor de Cristo. Quando eu busco comunhão com meus irmãos, eu ganho comunhão com Cristo. Quando eu rejeito comunhão com meus irmãos, eu rejeito comunhão com Cristo. Por isso que eu estou sendo incisivo em dizer que o propósito de Deus não se realiza através de uma religião, nem através de uma denominação, e vou acrescentar, nem através de um conjunto de doutrinas. Porque há coisas absolutas na Escritura que são claras. E há coisas que não são, que são absolutas na Escritura, mas que não são claras. E se eu quero ter revelação sozinho delas, é muita soberba da minha parte. Porque se elas não são claras, nós precisamos de uma comunhão, nós precisamos orar juntos, nós precisamos abrir a Bíblia juntos para buscar a revelação daquilo que não é claro. Mas se eu defino a revelação minha como a verdade, então eu estou seccionando o corpo de Cristo. Eu estou admitindo que eu posso ter alguma coisa independente do meu irmão, e isso fere demais o princípio de unidade da igreja. Mas, infelizmente, irmãos queridos, na história da igreja, o que tem acontecido é aquilo que nós pensamos nos separa muito mais do que nos une aquilo que Cristo pensa. Eu queria que você pensasse nisso. Às vezes, o que nós pensamos, nosso entendimento de um determinado aspecto da Escritura, acaba se tornando um motivo da gente rejeitar o irmão. Será mesmo que isso parece com Jesus? Será mesmo que isso tem a ver com quem Cristo é? Interessante que quando Jesus chegou no mundo em carne e ele encontrou religiosos que defendiam tanto aspectos da lei de Deus, que acrescentaram inúmeros aspectos a esta lei e tornaram impossível a entrada de pessoas no propósito de Deus. E Jesus chega defendendo a lei de Deus, mas combatendo ferrenhamente aquilo que os homens acrescentaram à lei de Deus. Jesus veio para cumprir a lei e veio para desmascarar aquilo que a religião impõe às pessoas que não corresponde à lei de Deus e afasta as pessoas de Deus. Então, nossa percepção de nossa falibilidade deveria nos quebrar um pouco mais e nos fazer conversar uns com os outros, buscar conselhos uns dos outros, abrir coração uns com os outros, confessar pecado uns aos outros. Porque a gente reconhece que a gente sozinho não consegue, e nesta humildade o Espírito Santo age. Eu quero citar para os irmãos agora 2 textos para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. O primeiro texto que eu quero citar, e não vou ler, que vocês conhecem bastante, é quando o apóstolo Paulo é encontrado ainda Saulo, né? No caminho de Damasco. E Jesus encontra Saulo ali. E quando Saulo pergunta para ele: quem és tu, Senhor? Jesus diz: sou Jesus a quem tu persegues. Quem está sendo perseguido era a igreja de Jesus. Mas Jesus, apesar da igreja de pessoas frágeis, humanas, pecaminosas, Jesus não tem nenhum problema de dizer, aleluia, nenhum problema de dizer: Saulo,
eu sou Jesus a quem você persegue. Ao dizer isso, ele está dizendo, a igreja e eu somos um, Saulo. Se você persegue a igreja, você está perseguindo a mim. Que tal, meus irmãos, a gente ter essa mesma coragem de Jesus de dizer que irmãos, até eles, são conosco. Não estou dizendo que eles devem permanecer no pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que todos nós somos falhos, todos nós podemos falhar, mas nossas falhas não deviam nos afastar. Nossa consciência de nossa falibilidade deveria nos aproximar. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, haverá quem o levante. Então, nossas falhas de caráter, ou nossas falhas de doutrina, ou nossas falhas de entendimento, de revelação, elas deveriam nos aproximar e não nos afastar. Mas voltando à experiência de Saulo com Jesus, Jesus se põe como sendo um só com a igreja. Esse modelo é o modelo de unidade que a gente deveria usar. Então, se Jesus diz que ele é um só com a igreja, se eu não busco, não procuro a mesma coisa, então eu não sou um só com Jesus, eu não posso ser um só com a igreja. Mas se eu busco ser um só com Jesus e com a igreja, então isso está normal. Aí você vai dizer para mim, Tony, mas eu já busquei unidade e fui ferido. Bem-vindo ao clube. Jesus, porque quis se tornar um com o ser humano, morreu em busca desse caminho. Mas ele não desistiu disso. Aliás, irmãos, unidade não é para gente que se encontra em sucesso. Porque quem se encontra em sucesso se sente bem sozinho, ainda que não esteja. Unidade é para gente como a gente, pequeno, que se percebe em seus fracassos e que sabe que não pode andar sozinho. Unidade é para gente simples. Unidade é para gente que não se sente completo, se sente só uma parte, e uma parte pequena. Concordam comigo? E aí Jesus se identifica lá com Saulo, Jesus se identifica com a igreja diante de Saulo. E aí Jesus, para deixar isso ainda mais claro, ele não faz toda a obra na vida daquele moço. Ele manda aquele moço encontrar com alguém da igreja. E ele avisa, vai em tal casa, vai em tal lugar, porque lá você vai saber o que fazer. Que coisa maravilhosa é essa? Que Jesus insiste em fazer uma obra na vida daquele homem, envolvendo a igreja naquela obra. Então, era necessário que alguém pusesse as mãos, era necessário que alguém orasse com ele, era necessário que, através de alguém, o Espírito Santo tirasse ele da cegueira. Isso é a igreja. Então, Jesus faz questão de andar com a gente. Aí você vai dizer para mim, claro, Tony, que eu também faço questão de andar com Jesus. O problema é que Jesus não é só cabeça. Jesus é cabeça e corpo. E fazer questão de andar com Jesus implica em fazer questão de andarmos uns com os outros. Não pode não ser assim. Temos que fazer questão de andar uns com os outros. E assim, na prática, estaremos fazendo questão de andarmos com Jesus. Um outro texto que eu quero citar para vocês, se possível, abram aí em 2 Coríntios capítulo 5. Vou pedir para alguém ler para mim aí, por favor, a partir do verso 14 em diante, até o verso 17, 14 a 17. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que morreu
e novamente ressuscitou por eles. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Essa versão aqui. Meus irmãos, me tem um pouquinho de paciência, que o celular está descarregando. Eu vou ter que ligar o celular aqui, tem alguma coisa para carregar. Só me dê um minutinho, por favor. O Deison está fazendo, meu filho está fazendo isso aqui, eu vou conversando com vocês enquanto isso. Ô Tony e Mário Tony, sua versão é bem diferente, né, companheiro? A gente está fazendo uma leitura aqui e eu esqueci de trocar a versão. Não, mas essa versão é boa para a gente ter entendimento de alguns detalhes. Fique com ela aí que eu vou pedir para você ler alguns momentos. Mas eu vou precisar abrir aqui e pegar alguns pontos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, todos logo nos morreram. Veja como Cristo está sendo colocado no centro da questão aqui. E ele morreu por todos para que os vivem, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui nós já temos um princípio do universo. Estão me ouvindo? Agora sim. Tem um princípio de unidade que é não viver para si mesmo. O pastor está pulando. Agora não estou conseguindo ouvir nada, não. Nossa. 5:15. Vamos esperar só um minutinho para ele voltar. Mas é essa mesmo, né? Alô? Estão me ouvindo? Agora sim, Tony. Jóia. Nós temos um princípio de unidade que é não viver por ele. Eu acho que a sua câmera está deitada. Tenta virá-la, por favor. Isso. Acho que está um pouco, está travando ainda. De celular, você tinha alguns momentos, deu uma... Está travando. Alô? Foi. Agora parece que sim, o áudio voltou. Não, não voltou. Nada ainda? Pode dizer. Deixa eu ouvir. Isso aí tá... Deixa eu ouvir agora, Tony. Tá ouvindo? Sim. Me ouviu agora? Sim. Beleza, então. Vamos tentar. Está travando. Não estamos ouvindo, tá metálico, está travando.
É bom que a gente aproveita mais um dia depois, né? Marca de novo para fazer outro encontro. Eu vou adorar, pastor Rafael, porque eu perdi quase tudo. Estou gravando para você pegar depois. Tony, está falhando mesmo, não está funcionando. Às vezes é melhor você sair e tentar entrar de novo. Quer tentar? Continua parando? Agora eu te ouvi, mas tá travando. Se você quiser tentar sair e voltar para a reunião, talvez possa resolver. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, que a gente tem falado desde o início, né, sobre o nosso propósito, o Tony tem falado algumas coisas aqui bem interessantes, né? Uma coisa que me marcou aqui foi que ele disse que a unidade é para gente simples, né? Para gente pequena, que não se sente completo. É interessante a gente pegar essas frases, a gente guardar, meditar em cima disso, né? Para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem gerado no nosso coração sobre esses encontros, de andarmos juntos, carregar as cargas juntos, né? Servir um ao outro. Então, acho muito importante. A gente crê que o propósito de Deus é a unidade da igreja, né? A igreja está ligada no Cristo. Acho que o Tony saiu, né, Mário? Só ver aqui. Ele saiu da reunião, Rafa. Tá, tô falando com ele aqui. Destaquei aqui também 2 pontos. Quando ele falou sobre que para nós não nos relacionarmos somente com os iguais, né? Então, nós aqui nós temos diversas características, cada um tem pensamentos, e depois ele falou também, né? O que nós pensamos ou o nosso entendimento muitas vezes é maior do que aquilo que Jesus pensa e a sua vontade. Foi 2 pontos aqui que eu marquei, que eu acho que também foram muito... para a gente poder pensar e refletir um pouco também sobre isso. Sim. Acho que ele voltou aqui. Deixa eu ver. Voltou, não. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Tony. Estamos ouvindo. Quer tentar continuar? E estou achando que o problema está no sinal do celular aqui. Porque deve estar sem luz, né? Deve estar com problema. Se você quiser tentar, se falhar, a gente tenta continuar depois. Mas se quiser tentar agora, aí se não der, a gente para. Tá bom. Deixa eu pelo menos fazer uma conclusão desse texto aqui. Uhum. O que eu quero chamar a atenção nesse texto é que, normalmente, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente conhece as pessoas segundo a carne. O que é conhecer as pessoas segundo a carne? É deixar que a nossa carne nos defina quem o outro é. Conhecer as pessoas segundo a carne é conhecer as pessoas não olhando a verdade sobre elas, mas olhando as nossas impressões sobre elas. E isso tem gerado divisão no corpo de Cristo. Porque a gente tem impressões ligadas à nossa história, ligadas às nossas emoções, aos nossos sentimentos, à nossa maneira de ver as pessoas. E não exatamente corresponde à verdade. E esse texto fala que está até com Cristo em relação ao que pensavam sobre ele. Olha só o verso 16.
Parou de novo, né? Não está funcionando, não. Está travado. Amigo, tenta desligar a câmera e fazer só o áudio. Mas talvez tire um pouco da banda e melhore um pouco. Se não der, irmãos, a gente vai conversar aqui no final, né, para a gente concluir. Mas aí a gente tenta remarcar para ele voltar. Ele não vai conseguir voltar, falando com ele aqui no WhatsApp, e a gente vai remarcar. Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Eu queria que a gente, rapidamente, se alguém puder escrever uma das partes aqui que a gente ouviu, do que o Tony tem repartido com a gente, só para a gente comentar. Eu acho que seria interessante para a gente fortalecer essa ideia, né, essa proposta da unidade. Como a gente estava falando aqui, Mário, você falou qual parte, que é porque eu estava conversando com o Tony aqui, o que você falou de um texto? Falei sobre quando ele disse, né, que os nossos relacionamentos, não só com os iguais, mas com aqueles que são diferentes também daquilo que a gente pensa, e no sentido de muitas vezes o que nós pensamos é diferente daquilo com que Jesus pensa. A gente preocupa mais com o que a gente pensa, mas não com foco no que Jesus, a forma de agir, de pensar, do propósito, né, do que ele tem. Essa questão, Tony, aqui falando conosco sobre não olhar o irmão segundo a carne, né? Ele já vinha comentado isso com a gente em outros encontros que tivemos. Isso é muito importante porque quando olhamos para o irmão segundo a carne, a gente vai olhar sempre para os defeitos do outro, né? Sempre o problema dele, sempre o defeito. E a gente precisa aprender a olhar para o próximo, para o nosso irmão, segundo o Espírito, como Deus vê, como o Espírito Santo vê. E ali nas nossas fraquezas, a gente vai construindo essa unidade e a gente vai conseguindo viver essa unidade, né? Então, acredito que a gente precisa lutar por isso. Eu até vejo aqui, a gente está tentando trazer uma visão de unidade, de repartir cargas, de caminhar junto. Aí vem essa internet que dá problema, né? E a gente precisa orar, creio que a gente precisa orar para que toda ação contrária ao propósito de Deus caia por terra, né? Vai embora em nome de Jesus. Porque a gente está aqui, irmãos, a gente está nesse nosso terceiro encontro, a gente está buscando algo que nós cremos que está no coração do Senhor, essa unidade, esse relacionamento, esse vínculo. Por mais que isso não dê ibope, né? Por mais que isso não seja de projeção, como o próprio Tony falou conosco aqui, é para a gente simples, né? Porque, vamos usar esse termo aqui para a gente entender, né? A gente é maduro. Às vezes, gente grande não quer relacionamento, cada um andando por si, andando sozinho. E a palavra vem nos instruir a andarmos em unidade. Então, essa questão de não nos relacionarmos segundo a carne, ela é muito séria e muito importante. Eu não posso relacionar com vocês pensando nos defeitos que vocês têm, ou vocês comigo pensando nos defeitos que eu tenho, mas relacionar segundo o Espírito, como o Espírito vê, né, como Deus nos vê e aonde Ele quer que a gente chegue. Então, isso é muito importante, né? Nosso desejo, eu ia falar algo aqui quando terminasse. A gente viu aí algum tempo atrás muitos suicídios de pastores, né, líderes. E se a gente olhar o contexto, são pessoas, pode ser, né, eu não vou julgar, afirmar, mas pode ser contextos de pessoas que não tinham amigos ou que andavam sozinhas. E a nossa proposta aqui é formar amigos a ponto da gente poder
abrir o coração e expor a fraqueza. Olha, eu não estou aguentando, né? Tá difícil a caminhada. Então, nosso maior desejo com esses encontros é fortalecer esse vínculo, é dividir essas cargas, é unir o coração para que pastores, líderes, obreiros estejam protegidos, né, nesse relacionamento do corpo, e a gente precisa lutar para que isso aconteça. Deixa eu só ver o que alguém colocou aqui. A irmã Neuzi colocou: se eu não quero comunhão com o meu irmão, significa que eu não consigo ter comunhão com Cristo, né? Isso é muito sério. Eu não consigo ter, se eu não me relaciono com o irmão, é impossível o relacionamento com Cristo. Patrícia falou, achei muito interessante quando ele falou sobre que muitas vezes é fácil compreender que quando o homem se casa com a mulher, ele se torna uma só carne, mas muitas vezes não conseguimos compreender que em Cristo nos tornamos um só corpo também. Justamente, nós nos tornamos um corpo. A gente estava falando de aliança no nosso primeiro encontro. Aliança é compromisso, né? Independente do outro, eu vou lutar para manter o meu compromisso, a minha aliança. E nós, no corpo de Cristo, nós estamos assim aliançados. O nosso propósito com o nosso encontro é de estarmos aliançados. Não é porque a minha esposa é diferente de mim que eu vou terminar o meu casamento. E da mesma maneira, não é porque nós somos diferentes que a gente vai terminar uma aliança, que a gente não vai andar junto. Mas é aí nessas diferenças que a gente precisa se fortalecer cada vez mais nessa aliança e nesse vínculo, né? A Mário, Felipe e o pastor Paulo querem citar alguma coisa aqui para a gente finalizar esse tempo? Amigo, fala aí, você acabou de escrever aqui, eu acho melhor você falar. Boa noite, pessoal. Eu queria só destacar uma coisa que ele falou que para mim foi assim, sensacional. Foi o encontro de Paulo com Jesus. E as duas coisas, primeiro, Jesus afirmando a igreja, falando com Paulo, por que você me persegue? Isso é uma coisa que a gente sabe disso, mas enfatizando nesse contexto que a gente está conversando aqui de vários pastores, várias denominações. Então, isso é a realidade que a gente vive hoje, isso é muito sensacional, né? Jesus enfatizando isso para Paulo. E ainda algo para mim que assim, mexeu comigo aqui o próprio Jesus não terminar aquilo que ele começou na vida de Paulo, mas ele enviar Paulo para a igreja, né? No caso para Ananias. Isso é incrível. Jesus poderia ter curado o olho dele e falar, agora segue e segue seu ministério, segue sua vida, vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Mas não, Jesus fala, vá até tal casa, lá você vai achar a resposta, lá você vai ser atendido, lá você vai entender. Então, Jesus envia Paulo para a igreja. A confiança que Cristo tem na igreja, como que Jesus confia em nós? Jesus confia mais em nós do que nós mesmos, né? Como que Jesus pode ter enviado Paulo para Ananias? O Jesus, o rei, o grandioso, o majestoso, ele era a pessoa mais indicada para curar Paulo. Como que ele envia ele para outra pessoa? Como que Jesus envia Paulo para outra pessoa? Gente, não existe outra pessoa maior do que Paulo, do que Jesus para tratar Paulo, do que tratar minha vida. Mas é porque ainda nós não entendemos que enviar Paulo para a igreja era a mesma coisa que enviar Paulo para ele mesmo. Enviar Paulo para a igreja, Jesus estava enviando Paulo para Jesus. Então, porque Jesus e nós somos um só, não há diferença. Então, isso para mim foi muito sensacional. Isso aí foi uma observação de enviar Paulo para a igreja, de enviar Paulo para Ananias, de essa ideia que ele trouxe para a gente da igreja e Jesus ser um, para mim foi assim sensacional. Muito bom. É interessante que ele comentou que através de alguém Jesus tirou a cegueira de Paulo. E o nosso relacionamento vai ser assim, né? Através de um irmão, a nossa cegueira pode ser tirada, né? Nosso coração, a gente cresce através de um. Então, por isso, a gente precisa manter relacionamento, né? Unidade, de andarmos juntos e estarmos abertos, né? A questão é quando a gente não se abre para isso, a gente se fecha, a gente não vai receber visão ou cura, assim como Saulo
recebeu aqui do Senhor. Pastor Paulo, o senhor quer comentar aqui? Eu queria só, dentro disso que você falou aí, no seu comentário, que nós precisamos de orar, porque há uma resistência no mundo espiritual diante disso que a gente quer, que a gente almeja, que a gente deseja. Você vê que a gente estava planejando naquele ano, que eu até esqueci, o ano passado, o ano atrasado, para macacos. Depois, planejando esse ano, aí veio a pandemia, e a gente vê essa resistência no mundo espiritual. E aí também, só uma coisa que eu já comentei em outros encontros, a gente continuar firme entendendo que a procura da unidade custa sacrifício. Então, que a gente esteja disposto realmente a pagar esse sacrifício. Mas só isso. Amém. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. O D'Artagnan falou sobre ser algo cristocêntrico, né? Isso mesmo, D'Artagnan. O Tony até repartiu com a gente, né? Falando que todas as pessoas dentro de Cristo, Cristo dentro de nós, e tudo convergindo para Cristo. Ou seja, Ele é o foco. Aí eu acho legal que Paulo vai falar muito aos Efésios, né? Que não haja partidarismo entre vocês, e que vocês honrem uns aos outros. Eu acredito que essa unidade, quando a gente começar a honrar o outro, que o outro cresça, né? Que o outro seja impulsionado, eu acredito que a gente vai conseguir viver essa unidade, porque ainda a gente luta contra a carne querendo que eu quero para mim, né? Eu quero que eu cresça em cima do outro. E a honra não, a honra é o desejar que o meu irmão vá mais longe. Então, assim a gente vai conseguir a unidade. Denilson escreveu aqui, outro ponto muito interessante que ele disse foi que quando nos casamos, passamos a ser parceiros com o nosso cônjuge. E da mesma forma, quando estamos em comunhão com Cristo, nos tornamos parecidos com Ele. E se não somos parecidos com Ele, apresentamos outro Cristo para as pessoas, justamente. Né? É aquilo que Jesus disse em João 17, né? Pai, que eles sejam para que o mundo saiba, né, que o Senhor me enviou. Então, essa nossa unidade vai revelar, né, que nós somos um com Cristo e um com o outro também. Wesley, que bom que você está aqui, meu querido. Queria te ver, né? Coisa boa. Deixa eu ler o que você escreveu. O que nós precisamos lembrar é que o casamento e a comunhão entre irmãos é justamente pelo fato de serem diferentes. A unidade não significa igualdade, justamente, mas sim diferente, se unindo para se unirem em um só propósito. Muito bem. O Denilson escreveu de novo. A nossa origem, sermos chamados de cristãos, foi porque somos parecidos com Ele. Parece ser óbvio, mas mesmo sendo óbvio, na prática, às vezes isso acontece. Isso não acontece, na verdade. Justamente. O nosso desejo aqui é fazer com que isso que a gente está conversando se torne prático, né? E por isso a gente tem desejado tanto encontrar presencialmente um final de semana inteiro para termos esse encontro de pastores, obreiros e esposas, né? Para a gente conversar, caminhar junto, repartir as cargas, dividir as cargas e sustentar um ao outro nesse relacionamento. Irmãos, nossa oração já há 10 anos é para que Deus restaure a unidade. Eu creio que a unidade é um dos pontos que vai fazer com que Jesus volte à Terra, né? A unidade da igreja é uma preparação para a vinda do Cristo. Então, se a gente pode apressar essa vinda, a gente precisa começar a trabalhar por essa unidade, orar por isso, pedir, Deus, queremos ser um com os nossos irmãos, né? E não rejeitar o corpo, porque quando rejeitamos um irmão, a gente está rejeitando a Jesus Cristo, né? O cabeça. Só para finalizar, Mário, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Ele falou sobre a unidade não tem a ver conosco, mas com Cristo. Uma coisa interessante que eu anotei que o mundo precisa olhar para Jesus e para a igreja e ver Deus, né? Às vezes olha para Cristo e vê uma coisa, olha para a igreja e vê outra coisa totalmente diferente.
Então, irmãos, eu queria que a gente orasse aqui um pouquinho e que a gente clamasse ao Senhor por essa unidade, que você persevere nisso, né? Se você está aqui, eu creio que você deseja isso também, como a gente tem desejado, e que a gente viva isso, apesar da diferença, respeitando, entendendo que o foco é o Cristo, não somos nós. E aí eu queria que a gente orasse para ano que vem a gente conseguir encontrar presencialmente. A gente quer ter um encontro de sexta, sábado, domingo, e ter mais tempo para conversar, para andar junto, para fortalecer e se conhecer, né? Temos irmãos aqui de vários lugares. Denilson e André, estou muito feliz de ver vocês aqui, viu? Coisa boa. Fred, que bom que você chegou atrasado, mas chegou. E os demais, eu acho que eu já tinha dado um. O Gil lá de Ouro Preto, né? Coisa boa aí. Ver você, o Wesley, um aluno meu, Carlos Daniel, tá lá em... esqueci onde você está, Carlos. Fala aí pra gente, por favor. Qual que é a cidade lá da Thalita? Me lembra aqui, irmãos. Juiz de Fora, pastor. Juiz de Fora, tá lá em Juiz de Fora, a gente caminhando juntos aí, né? Nessa comunhão. Coisa boa. Então, irmãos, a gente pode andar junto, a gente pode buscar essa unidade. Wesley de Xangri-Lá, BH, né, Wesley? E a gente pode buscar isso. Então, nosso propósito maior, fortalecer o vínculo, essa unidade, essa amizade, e a gente caminhar junto. Vamos orar? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Pode ligar o áudio, levantar a mão aí, fazer igual na escola, né? Levanta a mão. Pastor Paulo, fala aí. E aí a gente vai orar e a gente vai encerrar. D'Artagnan, vou deixar você falar na sequência, só um minutinho, por favor. Pastor Paulo, liga seu áudio, está desligado. Seu áudio está desligado. Aí. Agora deu. Não, eu quero agradecer os irmãos que estão aí. O Wesley, lá de Xangri-Lá, amigão nosso de tempos, de séculos. D'Artagnan, Fred, Pastor João, essa galera aí, todos, né? Mas eu falo esses irmãos que a gente está caminhando mais de perto. Agradecer esses irmãos, porque a gente percebe que são os irmãos que têm esse desejo, esse anseio de desenvolver relacionamento. Eu quero só agradecer, só isso que eu queria falar. Amém. D'Artagnan, quer falar? Liga seu áudio que ele está desligado. Clica aí na tela, vai aparecer um microfonezinho. Tem que clicar nele. Aí, beleza. Então, você estava citando aí a oração de Cristo, Evangelho 17, João 17. E tem uma parte onde ele diz assim: Pai, eu estou indo até ti, eu te conheço. E eles, como irão ficar? Não é isso? Uhum. Eu vejo que essa é a preocupação de Jesus. Por isso que eu coloquei a questão primária de estarmos contidos nele, ele nos conter, estar dentro de nós. Né? É uma preocupação de Jesus o tempo todo, porque ele fala de um relacionamento dele para com o Pai. Né? E ele diz: eu estou indo, eu te conheço, e eles como irão ficar? Aí eu entendo que ele está falando de todos nós, né? E nós temos uma luta interna dentro da igreja com relação aos novos convertidos e os que caminham conosco, de ser essa questão do próximo, a empatia com o próximo, e esquecemos que essa empatia também tem que dar liderança também. Não é isso? O nosso desejo aqui é orar para que Jesus restaure isso e a gente buscar essa caminhada, né, dessa empatia mesmo de andarmos juntos nessa unidade, justamente. Júnior escreveu uma coisa aqui interessante. Jesus faz questão de andar com a gente, temos que fazer questão de andar com os outros, né, com os irmãos. É esse aí o propósito. Irmãos, vamos orar, então, e a gente vai finalizar esse tempo que a gente teve aqui, e aí eu vou marcar com o Tony outra vez
para ele terminar a palavra, porque eu acho importante a gente continuar ouvindo, né? E aí gostaria de tê-los novamente. Eu vou combinar e a gente marca aí um sábado para a gente poder continuar ouvindo e fortalecendo aquilo que a gente está buscando aqui. Lembra de orar aí do seu lugar mesmo, para que ano que vem a gente consiga encontrar, né? Nada melhor do que estar presencialmente. Ora para que toda resistência contra a unidade acabe, caia por terra, porque de fato eu acredito que há uma resistência que tenta barrar a nossa unidade, né? Nossos relacionamentos, de enxergar o outro segundo o Espírito e não mais segundo a carne, e a gente poder socorrer e abençoar um ao outro. Caso alguém queira depois conversar pessoalmente ou por telefone, pode nos procurar, né? Qualquer um de nós aqui, Mário, Felipe, Pastor Paulo, a mim, para a gente te dar um suporte e caminhar de perto aí também. Vamos orar? Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós estamos aprendendo pela tua palavra sobre a importância dessa unidade. Ó Deus, o Senhor tem gerado isso em nosso coração, o Senhor tem falado isso conosco, o Senhor tem nos chamado a esse propósito. E, ó Deus, e de fato a gente vê tanta resistência contra a unidade, uma resistência humana da carne que não acredita na unidade, uma resistência também espiritual, Deus, contra esse propósito maior, que nós cremos que o Senhor deseja, que o Senhor quer, que o Senhor orou ali no livro de João, o Senhor clamou na sua oração sacerdotal e disse, Pai, que eles sejam um. Pai, cremos que essa é uma preparação para a tua vinda. Ó Deus, e nós ansiamos que Jesus volte à terra. Ansiamos que o Cristo rasgue os céus e volte. Ó Deus, e por isso nós queremos, como Pedro nos convoca, apressem a vinda do Senhor. Nós queremos apressar, buscando essa unidade, caminhando juntos, buscando, ó Deus, andar naquilo que o Senhor tanto clamou, tanto orou e tem nos ensinado, Deus. Como nós temos aprendido aqui essa noite, que andar com Jesus implica em andar com o outro, implica em andar com o irmão. Não tem como sermos igreja, sermos corpo sozinhos. Como a gente entendeu muito bem aqui essa noite, uma denominação não tem tudo, uma doutrina não tem tudo, nós precisamos do corpo, do diferente. Nós reconhecemos aqui a nossa incapacidade de andar sozinhos. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, Deus, de termos tudo para oferecer para os nossos discípulos. Nós não temos e precisamos uns dos outros para crescer nessa graça do Senhor e servir o corpo do Cristo. Ó Deus, e nós estamos aqui, irmãos, aqui em Minas Gerais, nós queremos trabalhar pela unidade da igreja, que comece em nós, que o nosso coração se una, Deus, que a nossa aliança aumente, que a nossa amizade cresça, ó Deus, que acabe do nosso meio suicídios de líderes, de pastores, e que sejamos curados na unidade. Como a tua palavra diz, confessem uns aos outros para que sejam curados. Que haja isso em nosso meio, pessoas confiáveis com quem podemos confessar os pecados, confessar as faltas e sermos curados. Pessoas que vão nos ouvir e vão nos ajudar na caminhada, em nome do Senhor. Deus, nós queremos caminhar uns com os outros, queremos caminhar com os nossos irmãos. Deus, como nós conversamos aqui, o Senhor faz questão de andar conosco e nós precisamos fazer questão de andar com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que essa pandemia não nos tire o foco. Pai, que essa pandemia não nos deixe andar sozinhos. Pai, que essa pandemia não nos prive dos relacionamentos, mesmo que estejamos isolados de maneira física, que a gente possa fortalecer o vínculo
pelo telefone ou por uma videochamada, com uma oração coletiva em nome do Senhor. Queremos fortalecer o vínculo e não deixar o fogo do nosso coração apagar, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor produza esse desejo da unidade em cada um dos nossos corações aqui, que não seja algo de um ou de outro, mas que o coração de todos nós se incline para a tua vontade da unidade do Espírito. Como nós lemos aqui no início do nosso encontro, esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Nós queremos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. Pai, oramos aqui para que o ano que vem possamos ter esse encontro presencial, para que possamos ter esse encontro juntos aqui em Belo Horizonte, de maneira presencial, para conversarmos, estarmos juntos um fim de semana, para alinharmos o coração, para fortalecermos a aliança e a amizade no poder do nome do Senhor. E nós repreendemos aqui toda a resistência das trevas contra esse propósito tão precioso do teu coração para nós. E que outros, Deus, se engajem nesse propósito. Queremos que um propósito cresça. Deus, não é nome de A ou B, mas que um propósito cresça, a unidade da igreja, um povo aliançado, um povo andando unido, um povo que enxerga o outro segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós oramos por isso, no poder que é no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, acho que é tudo isso, né? Espero que vocês tenham anotado um pouco daquilo que a gente recebeu, da palavra, e espero que também cresça no seu coração esse desejo de andarmos juntos e sermos suporte, né? Eu só queria finalizar trazendo um dado que a gente tem visto. A gente tem feito o clamor pela cidade, a maioria de vocês conhece, e a gente tem ido para algumas cidades e visto muitos líderes e pastores andando sozinhos. E a nossa proposta é que a gente traga essas pessoas para andarem juntas, né? Com um só coração e um só propósito. Então, por hoje é só. Vou tentar marcar com o Tony novamente. E aí a gente tenta reunir para conversarmos e orarmos juntos sobre a unidade. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por dispensarem esse tempo aqui juntos, estarmos juntos. Obrigado pelo carinho aí da gente lutar por esse mesmo propósito aí. Vamos nos falando então. Deus abençoe. Falou, gente. Um abraço. Até mais. Amém. Tamo junto, é nóis. Deus abençoe. Abraço na Andresa, Felipe. Deus abençoe a todos aí. A igreja é nós! Abraço, pessoal. Senhor, irmãos. Deus abençoe. Irmão. Boa noite a todos aí. Deus abençoe cada um.